Sarney, vai desgarrando o Ciro. Aí isso atrapalha, toma pela dos pés, Ciro entrega a Walter. Walter finta o Ciro, passa o Ciro espetacularmente. Ciro fica olhando para o sol. Ciro de cabeça, Luiz entrega na bandeja, Maurício. Maurício vai ajeitar para chutar, manda gol. Fique confirma o tempo. José Augusto bate, rouba e Luizinho confirma o tempo. No início da década de 30, a Rede de Viação Cearense, a RVC, precisou aumentar o número de trens. Mais trens, mais serviços. Então, seus funcionários tiveram que fazer horas extras. Entre o expediente e as horas extras, eles tinham um tempo livre. Aquele espaço de tempo que o operário não tinha o que fazer, os mais jovens ficavam sem fazer nada para preencher o tempo jogando bola. Só podia jogar dentro do vinho, que era o operário tinha que fazer. Então eles resolveram montar dois clubes, né, de improviso, Jurubeba e Mata Pastos, né, que eram exatamente os matos que existiam dentro do campo, né, no pátio da RVC, que ficava onde hoje é, né, a Companhia Ferroviária Nacional, na Francisco Sá, né. Lá era a antiga chamada Oficina do Urubu, lá que eles limpam o terreno, juntam esses dois clubes e aí começam a jogar um futebol, né, bem de improviso, né. No dia 9 de maio de 1933, os funcionários da RVC se reuniram e fundaram o Ferroviário Atlético Clube. Salve, salve FAC, é o time dos maiores. Então o Caracas é um apaixonado por futebol, viu a movimentação dos operários e resolveu então absorver aqueles jogadores, fundando um clube ferroviário, né, em maio de 1933. E esse clube inicialmente era um clube que disputava jogos na periferia. O Ferroviário é uma das primeiras menções de organização de trabalhadores ligados a um clube de futebol. E a companhia sendo a organizadora do sistema do time. Que aí a função do Valdemar Caracas é importante, que ele mesmo, numa das entrevistas que eu tive com ele fala que ele organizou o time e não fundou, mas ele oficializou o time na liga desportiva local. Então, a partir daí, o Ferroviário começa a ser um time organizado pela uma companhia maior, que era a Rede de Viação Cearense. E com isso, faz com que haja uma ligação entre empresa e trabalhadores. E o Valdemar Caracas como esse elo de relação entre trabalhadores e a companhia. Geralmente o Ferroviário, ele conseguia jogadores prometendo emprego na RVC. Então, para a mão de obra pobre, né, desqualificada, mal remunerada, ter um emprego na RVC era uma coisa extraordinária. Era uma empresa, né, gabaritada, com bom salário. Então, muitos jogadores iam jogar no Ferroviário, né, para conseguir um emprego na RVC. É chamado jogador operário. Esses jogadores não raro tinham privilégios, né? Podiam sair do trabalho mais cedo, tinham uma amizade, né, do diretor da RVC, que era o Valdemar Caracas, né? Conseguiu melhores salários. Uma das coisas que esses clubes de operários trazem de novo para o futebol brasileiro e cearense são as torcidas, né? Porque geralmente os clubes da elite eles não tinham torcida. Quem ia para os jogos eram pessoas os amigos, os parentes, namoradas e tal. Com o time operário não. O time operário ele traz uma torcida, né, que são os amigos, né, os colegas da empresa, né, e não raro haviam brigas, né. Tanto que o Caracas, eu cheguei a entrevistá-lo, disse que uma dificuldade que ele tinha era disciplinar os jogadores, né. A torcida hoje é vibrante, participa, grita, etc. Nesse tempo a torcida era mais silenciosa, mais calma, inclusive em muito menor número, né? Hoje
Um estádio hoje pega milhares de pessoas, naquele tempo, quando tinha centenas, já era grande coisa, né? Nos anos 30, o Brasil vive um momento diferente, que é a chegada de Vargas ao governo. Com Getúlio Vargas, o futebol se torna, passa a ter uma grande atenção, porque o Getúlio percebe que ele tem que dar lazer aos operários. O país está se urbanizando cada vez mais, crescem as fábricas, crescem as indústrias, aumenta a classe operária. Então Getúlio ele vê o futebol como um instrumento importantíssimo de aproximação com a classe operária. Eu acho que o futebol já era um esporte popular, ele apenas criou relações que alicerçavam a relação dos trabalhadores. E isso não é só com o futebol, ele vai fazer uma conexão bastante interessante com o carnaval de clubes e com o entrudo, transformando o carnaval moderno que a gente tem hoje. Então ele vai atacar em várias ações onde os trabalhadores tinham um poder de comunicação para inserir o Estado e ter essa relação bacana com os trabalhadores. Então, para o ideário getulista, corporativista, de conciliar patrões e empregados, era muito importante que times operários disputassem os campeonatos oficiais. Então, em 1938, um ano após o Vargas implantar o Estado Novo, que é a sua ditadura, o Ferroviário passa a disputar a primeira divisão do futebol cearense. Começa a aparecer uma elite operária relacionada com o futebol. Como os demais times não tinham como ofertar um emprego igual ao da RVC, a solução era pagar um salário razoável, pagar salário aos jogadores, né? Então o Ferroviário acabou impulsionando, né, o profissionalismo no Estado, né, no instante que ele não era profissional, curiosamente, ele era semiprofissional, porque dava um emprego na RVC. Como as demais equipes não tinham essa possibilidade do emprego tão bom como da RVC, passaram a pagar salários, né? Aliás, o Ceará e o Maguari, o Fortaleza nem tanto, resolveram concorrer com o Ferroviário, mesmo não tendo as armas, que era o dinheiro, a promessa de emprego, uma série de coisas de vantagem que o Ferroviário tinha, o equilíbrio dos pagamentos rigorosamente em dia. Aí fizeram do Ferroviário o precursor do profissionalismo aqui. No fundo, é permitir que os jogadores profissionais joguem, e isso dá muita polêmica, porque para aqueles que defendiam o futebol amador, é um absurdo jogar por dinheiro. Era algo que ia contra o estilo de futebol. Eles pensavam o futebol como uma coisa para mostrar civilidade, mostrar modernidade. E estou pagando para quem jogar futebol, isso é uma coisa absurda. Então há uma enorme resistência por parte dos times de futebol em relação a isso. E o período de 30 terminou com o profissionalismo sendo adotado no nosso futebol. Isso já em 1939. Os jogadores que chegavam antes aqui vinham apenas para participar do campeonato. Em 39 passaram a ter contratos, por isso foi admitido o profissionalismo no nosso futebol. Em 45 o Ceará se licenciou alegando que a federação ia dar o tricampeonato ao Maguari. O Ceará emprestou os jogadores aos times de Pernambuco e da Bahia e não disputou o campeonato. Aí o campeão foi o Ferroviário, o primeiro título do Ferroviário. Aí o Maguari foi que ficou com raiva, que antes o Ceará tinha alegado que ele seria beneficiado com o tricampeonato e na realidade quem ganhou foi o Ferroviário, aí o Maguari passou a reclamar e se licenciou também. É engraçado porque é o final do governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, o Estado que criou muitos alicerces para as leis do trabalho, que estruturou, por mais que fosse de formas às vezes paternalistas e populistas e afins, né, mas esse Estado que colocou um ponto de fala para os trabalhadores, no final desse Estado Novo, o Ferroviário vence o campeonato de 45 e o Maguari fecha as portas para o time de futebol. O fim do Maguari, entre aspas, em 46, a torcida do Maguari, que era adversária ferrenha do Ceará, migrou, digamos assim, para o Fortaleza, em sua grande maioria. Nessa época, o Fortaleza era o quarto colocado em arrecadação em público.
Até 1970, o Ferroviário tinha mais torcida do que ele, e anteriormente o Maguari tinha mais torcida do que o Ferroviário, do que o próprio Fortaleza. O Ferrovia foi durante muito tempo fundamental para manter o Ferroviário. Os funcionários tinham descontado seus salários, um pequeno percentual, para manter o time. Os operários, os jogadores eram contratados porque tinham emprego na RVC. Então essa relação com a ferrovia foi fundamental para o Ferroviário ter uma vida tão longa, porque nos anos 50, nos anos 60, há uma decadência do transporte ferroviário brasileiro. E aí começa a decadência dos clubes ferroviários. O Ferroviário do Ceará, talvez nos últimos remanescentes. No Brasil todo havia vários ferroviários. E eles, pouco a pouco, foram falindo, ou se reduzindo, ou sendo vendidos, ou fechando as portas mesmo. Então o Ferroviário foi uma exceção a nível de Brasil. Então a decadência dos clubes ferroviários também tem a ver com a própria decadência do transporte no Brasil. Nos anos 50, o governo JK fez uma opção pelo transporte rodoviário. E aí começa uma decadência das ferrovias. Eu me lembro que o Ferroviário foi campeão de 52, certo? Foi a última vez que ele tinha sido campeão. A última vez que ele foi campeão, passou um período de seca, de aridez. Aí quando foi em 68, eu já era diretor do Ferroviário, eu era secretário. Aí nós fomos campeões, em 1968 foi. Fomos campeão invicto. Aí em 69 o Ferroviário perdeu para o Fortaleza, em 70 foi campeão de novo. Por coincidência foi o ano que o Brasil tinha sido campeão do mundo. 30 milhões em missão, pra frente Brasil, do meu coração. Existiam poucos jogadores que eram funcionários. A partir de 70. E aí, com a profissionalização total, o Ceará profissionalizou o Sport Fortaleza, e o Ferroviário não queria ficar atrás assim, que ele tinha condição de fazer isso, aí ele contratava jogadores de fora, de Pernambuco, da Bahia, principalmente do Maranhão e do Piauí. Vieram muitos jogadores desses dois estados, O torcedor sempre admira o jogador que faz gol. Agora, o jogador que faz gol, ele tem que saber que ele tem os companheiros, ele tem aqueles jogadores que chamam meio de campo, que faz os lançamentos, e a gente tem que aproveitar. Quando eles dão as boas, a gente faz. E quando nós damos as ruins, que são jogadas, que nós chamamos, a gente tem que procurar consertar, que aí é onde está a união de um time de futebol. Naquele tempo nós tínhamos poucas mudanças, e as mudanças geralmente eram uma, duas, e no decorrer do jogo. Hoje tem mudança de 5, 6 jogadores de uma partida para outra, e eu acho, tenho a impressão, não, dificulta mais o entrosamento de seus colegas, porque o jogador de futebol, ele gosta de jogar com aquele companheiro que ele produz mais do que o outro, seja até mais jogador do que aquele que joga ao lado dele, mas ele produz menos, que a coisa mais difícil do mundo é um time só de craque. Não, tem que ter o jogador de futebol. É por isso que eu digo que o goleador é diferente de todos os jogadores. O goleador não é craque. Mas ele faz coisas dentro de uma área que o craque não faz. Que é aquelas bolas de virada para chutar a gol, etc. E eu vim para o Ferroviário, que foi realmente um ano maravilhoso, porque tornamos campeões de 1979, formamos uma grande equipe, acabei sendo feliz fazendo gol contra o Ceará, no Castelão, e pronto, ganhamos, fomos campeões cearense, e até hoje se comenta muito, ficou na história, esse campeonato, que o Ferroviário fazia muitos anos que não ganhava. Na década de 80, Ceará e Fortaleza foram praticamente os únicos que ganharam o campeonato cearense. Mas, já no final da década, o Ferroviário, que vinha conquistando apenas vices, ganhou o título de 1988. Muito grande, Esperamos que a gente consiga realmente conquistar esse título, que é muito importante para a torcida. A gente vem com uma tranquilidade incrível e esperamos que a gente seja campeão, Eu, pela primeira vez, eu vou me sentir muito feliz com isso. Arnaldo é lançado. Tenta passar pelo goleiro Cláudio. E o árbitro Joaquim Gregório marca pênalti. Marcelo Veiga vai para a cobrança.
Pode sair o gol. Olha o Marcelo. Correu, chutou e é gol! Gol do Ferroviário. Marcelo Veiga. E a final foi 1 a 0, o gol de Marcelo Veiga de pênalti. A gente jogou bem e foi um título lindo. Eu nunca imaginei ser carregado nos braços da torcida. Fiquei praticamente seminu, me levaram nos braços e a torcida invadiu o Castelão. E isso ficou marcado. É por isso que eu sou torcedor do Ferroviário, tenho um carinho muito grande. Placar estrambólico, né? No outro dia à tarde o treinador foi dispensado e aí o Clóvis Dias foi quem era o presidente na época e trouxe Lula Pereira para tomar conta do clube. E ele começou a trabalhar. Em 93 a gente não conseguiu ser campeão, mas o time que ele fez em 93 foi o time que foi campeão e bicampeão em 95. Salve a bandeira coral, trêmula em cada mão. O teu presente é feito de glória, o teu passado ficou na história, o teu futuro será colossal. Salve o nosso time coral. E a nossa faixa de bicampeão, ela forma um time muito forte. E fomos bicampeão. Perdemos o tri para o Ceará. O último jogo nós perdemos. Então, nessa época, o Ferroviário tinha um time muito forte. Era todo profissional, jogadores profissionais, não tinha quase jogador que trabalhava na empresa, na Refesa da época, mas era um time muito forte. No caso dos anos 90, com as privatizações, aí que há um golpe enorme para os clubes operários e para o Ferroviário também, porque cessa aquela pequena ajuda dada pela antiga Refesa. Então o Ferroviário tem que buscar um meio, né, de por conta própria, né, viver por conta própria, né? Então não é também coincidência que o último título do Ferroviário, 94, 95, tenha ocorrido na década exatamente que há a privatização da antiga Refesa. Então daí em diante o time tem enormes dificuldades para se manter. Para algumas pessoas não saber o futebol é a melhor coisa, né? Porque ele é muito complexo, né? Quem pensa que o futebol é apenas o ópio do povo, né? Tá enganado, né? O futebol é muito mais que isso. O futebol ele tem as contradições que o país, que o mundo tem, ele também apresenta, né? Claro que a manipulação, lógico, mas também a resistência, né? Diz o Carlos Drummond que feliz daqueles, né, que não entendem de futebol, porque dele é o reino da tranquilidade, né?